Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Machado e hoje eu vim trazer para vocês a terceira aula do Quetbook de Natal, a página do Papai Noel. Nessa página, a criança vai estar interagindo com as cores das botinhas, aprendendo a identificar as cores. Ela pode também brincar de organizar e reorganizar, arrumando as botinhas de formas diferentes. A criança pode trabalhar também a percepção do dentro e fora, quando tira e coloca o Papai Noel dentro da chaminé, ou brincar com ele como se fosse um personagem, tirando ele todo de dentro da chaminé. Assim como eu falei nas aulas 1 e 2, para você adquirir os moldes gratuitamente, é só acessar aqui o box de informações do vídeo, que vai estar explicando direitinho como você faz para adquirir os moldes. E se você está gostando das aulas, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. E não esqueça de deixar aquele like para eu saber se você realmente está interessado em saber mais conteúdos de artesanato. Então, agora vamos lá para o passo a passo. Bora lá? Os materiais que a gente vai precisar para fazer a página do Papai Noel são o EVA para estruturar medindo 18,5 por 18,5, feltro amarelo para o fundo da página medindo 20 por 20 e o feltro de fundo que não tem medida, só precisa ser maior que a página da frente. A gente vai precisar de cola de silicone líquida, caneta permanente, aquela caneta de retroprojetor, lápis ou caneta apagável, tesoura. Linha não tá aqui, gente, mas eu uso linha invisível para tudo, tá? Se você não for usar a linha invisível, aí você vai estar usando a linha de acordo com os feltros, de acordo com a cor de cada feltro, beleza? Eu uso a invisível porque eu acho mais prático. Para o Papai Noel, a gente vai precisar do feltro vermelho, para estar fazendo o corpo, para fazer o gorro, também vermelho, branco para estar fazendo a barba, os detalhes de punho e da bota, as luvas, também para fazer o detalhe da blusa do Papai Noel, branco também para a bolinha do gorro, feltro preto para estar fazendo as botinhas do Papai Noel e também para o cinto e um quadradinho amarelo para o detalhe do cinto. Para o rostinho, uma tonalidade de pele que você escolhe, tá? Para a chaminé, eu estou usando aqui uma tonalidade de marrom meio avermelhado, como se fosse uma cor de tijolo mesmo, tá? Fiquem à vontade para usar outra cor. Preto também, para fazer o fundo da chaminé. Branco para os detalhes das botinhas, feltros coloridos, três cores para as botinhas. E um outro feltro branco, que é para fazer o detalhe da chaminé. Você vai precisar também de alguma coisa para riscar aqui a chaminé, para a gente estar fazendo o detalhe dos tijolinhos. Pode ser um giz ou uma caneta que apareça, mas que apague, porque a gente vai fazer a costura por cima, tá? Então é importante que você tenha esse material em mãos. Você pode estar usando também um pedaço de sabonete seco, tá? A gente vai precisar dessas pecinhas aqui, que são 3. Eu encontrei como colchete de gancho. São aquelas pecinhas que normalmente prende o sutiã, né, atrás. A gente vai usar para estar pendurando as botinhas, são 3, tá? Mas se você não encontrar, você pode ver outras formas de estar pendurando as botinhas também, beleza? Então, vamos começar agora o passo a passo. E nós vamos começar pelo Papai Noel, tá? A gente vai usar aqui, tem um molde que é o molde da barba dele. O que você vai fazer? Ele tem esse risco no meio. Para estar vazando aqui, para estar colocando o feltro do rostinho embaixo, deixa eu colocar aqui em cima do vermelho para ficar melhor para vocês verem. Para você vazar, o que você vai fazer? Você dobra aqui ao meio a barba, dá um piquezinho bem aqui e aí você vai entrar com a tesoura e cortando em cima do risco, tá? Isso aqui é o vazado que a gente vai estar fazendo pro rostinho, é só cortar em cima da linha. Não tem mistério não, tá, gente? Tem essa tesourinha aqui, que ela é uma tesourinha mais de precisão, mas dá pra cortar com a outra também. Entra com a tesoura aqui no piquezinho, corta em cima do risco. E aí a gente vai ter aqui o vazado pra estar colocando o rostinho, tá? Então o que a gente faz? A gente pega aquele quadradinho que não tem medida, tá, gente? Vocês vão cortar um pedaço de feltro na cor de pele que você preferir, que seja maior do que esse vazado, e a gente vai passar um pouquinho de cola aqui e vai posicionar aqui esse feltro da pele.
tá? Pouca cola também. Pronto, já tá posicionado. Agora a gente vai deixar esse pedaço aqui secando, porque a gente vai ter que costurar em volta. Mas eu não vou costurar agora porque eu passei cola muito na beiradinha, senão vai estragar a minha agulha. Vocês estejam bem atentas a esse detalhe, tá? E depois a gente vai recortar as sobras, mas aí eu vou mostrar pra vocês quando a gente for trabalhar no rostinho de novo, beleza? Lembrando que é só uma parte no molde e a outra parte no feltro maior branco, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, ó, deixa eu arrumar, o feltro branco das luvinhas. O que que a gente faz? A gente corta 2 vezes no molde e uma vez num feltro maior, dessa forma, tá? São 2 vezes, 2 mãozinhas. E aí a gente posiciona, vou deixar aqui, vou separar também o gorro, que também é uma vez no molde e uma vez no feltro maior. E aí a gente vai fazer o seguinte, vou pegar aqui o corpinho também, eu quero adiantar tudo que eu vou fazer na máquina nessa parte, e é uma vez no molde e uma vez no feltro maior vermelho. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o molde dessa tira aqui do meio, desse detalhe da blusa, e o molde do cinto. E a gente posiciona aqui onde tem essa entradinha aqui do corpinho, que é como se fosse o final da barriga. A gente vai posicionar essas 2 partes na parte do corpo que está cortada no molde e vamos passar um pouquinho de cola. E depois a gente vai costurar isso tudo, beleza? Pouquinha cola, tá, gente? Porque a gente vai estar costurando. Aquela colinha no meio só para posicionar. Aí a gente vai pegar um pedacinho de feltro amarelo, um quadradinho que não tem molde, tá, gente? Vocês vão se guiar aqui pela largura do cinto. É um quadradinho de nada que a gente vai estar fazendo a fivela. E aí a gente vai passar um pouquinho de cola também, vamos colocar aqui, tá? Então a gente já colou o detalhe da blusa, o cinto, a fivela, e aí a gente vai para a máquina fazer a costura dessas partes. A gente vai prender esses detalhes aqui da roupa, no corpinho dele. E eu vou costurar também as luvinhas e o gorro. Prontinho, gente, ó, já tá tudo costuradinho, viu? Passei aqui, costurei a fivela, o cinto, costurei também o gorro e as luvinhas, tá? E aí agora eu vou refilar as luvinhas e o gorro, para mostrar para vocês aqui ele já prontinho. Tá tudo aqui prontinho e eu vou montar aqui o meu corpinho no pedaço de feltro vermelho maior, tá? Então eu posiciono e aí a gente vai ter que encaixar as mãozinhas aqui na roupa. Esse detalhe aqui do dedo a gente tem que botar virado para dentro, tá? São 2 partes, então os 2 dedinhos eles ficam virados para dentro. A gente vai encaixa ele aqui e a gente pega e já costura na roupa. Mas antes, deixa eu subir aqui um pouquinho essa parte. Eu vou alinhar o final aqui do punho com o feltro de baixo. Ele vai ficar já alinhadinho aqui, e aí depois eu não preciso recortar. E aí agora eu passo uma colinha para prender esse corpo no feltro vermelho de baixo, passo uma colinha aqui nas mãozinhas, nas luvinhas, né? E já tá tudo aqui direitinho. Costurei e já refilei, gente. E fica assim, tá? Aí a mãozinha já tá presa, o cinto, os detalhes da roupa, tá tudo presinho. Só recortei em volta. E aqui a gente vai colocar a botinha. Esse pezinho aqui do corpo ele é menor, mas é justamente para depois entrar a botinha. E a botinha aqui no feltro preto, ela é uma vez no molde e uma vez no feltro maior. A gente posiciona a parte que é cortada no molde em cima do pezinho do corpo, coloca uma colinha. E aí vou passar aqui no pezinho que é melhor, tá? Pra não ficar cola sobrando, porque a botinha é um pouquinho maior. Colo aqui a botinha em cima e aí eu vou pegar o meu pedaço de feltro maior e tenho que alinhar essa parte com a parte de cima da bota, porque aí na hora de costurar já vai ficar certinho a parte de cima da bota, tá? Eu alinho aqui a frente com a parte de trás e aí eu vou passar uma costura, tá? Já colei aqui
e costuro em volta no formato da botinha, tá? Pegando em cima do molde. E aí vou fazer isso também com outro pezinho. Passo a cola aqui no pezinho, na parte vermelha, no feltro vermelho, e posiciono a botinha. E aí eu vou pegar aqui o outro pedaço de feltro preto, que é maior, coloco lá do outro lado, alinhando a parte de cima com a parte de cima a parte reta desse retalho com a parte de cima da botinha. É importante que esteja alinhado, porque fica melhor de trabalhar. E aí tá aqui. Não sei se dá pra vocês verem bem. Mas eu vou costurar agora, depois de recortar, e vocês vão ver direitinho como é que fica. Tá aqui, gente, ó, já costurei, já recortei, e aí a bota fica direitinha de um lado e do outro, beleza? Vamos então para o detalhe da bota e do punho. Vocês têm dois moldes nesse formato em tamanhos diferentes. O maior é para o detalhe da bota, e o menor é para o detalhe do punho. Tanto o maior quanto o menor, vocês vão recortar 4 vezes cada um. 4 vezes o maior para o detalhe da botinha e 4 vezes o menor para o detalhe do punho. Vocês vão passar uma colinha no meio, só para posicionar, vão alinhar bonitinho da frente com o de trás, porque depois o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costurinha em cada parte dessa. Vou lá na máquina e já volto para mostrar para vocês. Tá aqui, gente, já costuradinho, bonitinho. E agora a gente vai pro gorro. A gente já costurou a parte vermelha e a gente tem que botar agora o detalhe da parte branca. A parte branca é uma vez no molde, que é essa bolinha, e uma vez no feltro maior. A gente posiciona aqui na ponta do gorro, na parte vermelha, e cola aqui a bolinha e a parte maior do feltro branco. E o que a gente vai fazer? A gente vai costurar essa bolinha aqui e depois vai recortar em volta, beleza? Vou lá na máquina então e já volto para mostrar para vocês como ficou esse detalhinho do gorro. Aqui, gente, ó, costuradinho, e agora eu vou recortar. Recorta em volta normal, e aí quando chegar nessa parte vermelha, a gente dobra ela para frente e continua recortando. Tá? Tá aqui prontinho o gorro do Papai Noel. E aí, agora a gente vai montar o rostinho. Tá aqui já o nosso rostinho na cor pele que vocês desejarem. Colado, a gente vai tirar aqui o excesso, recortar essas pontinhas, só para não ficar uma sombra retangular. E aí, depois a gente vai costurar, tá? Só lembrando que é uma vez no molde, essa parte da barba, e uma vez no feltro branco maior, tá, gente? Já tiramos aqui as pontinhas e a gente vai costurar aqui em volta. Vou costurar e já trago para mostrar para vocês como ficou. Tá aqui, gente, ó, costuradinho. A gente vai posicionar agora no feltro branco maior e a gente vai encaixar aqui o nosso gorro pronto. A gente tem que se certificar de que ele vai entrar para que a gente prenda com a costura. Não pode colocar muito na beiradinha não, tá, gente? Senão ele vai sair com facilidade na hora que a criança puxar o Papai Noel na chaminé, tá? E aí, para me ajudar na hora da costura, eu vou passar aquela colinha pra garantir certinho. Tá? Ajeita aqui o gorro e aí, beleza. Vamos passar aqui a costura em volta, se preocupando de pegar bem o gorro para que ele não solte. Já volto para mostrar para vocês. Bom, gente, já costurei. E aí agora a gente vai cortar em volta para tirar o excesso. Na hora que chegar no gorro, dobra ele para frente e continua cortando. Sem problema de nenhum. Pronto. Tá aqui. Prontinho. E aí, ó, vejam bem se pegou a costura em cima do gorro, se ele ficou bem costuradinho. Isso é muito importante, tá, gente? Vocês observarem isso. Bom, chegou a hora agora de posicionar a cabeça no corpinho, tá? A gente vai passar a cabeça nessa parte, mas para isso a gente vai alinhar aqui o final do gorro, mais ou menos no final aqui do detalhe do punho. Tá? É uma referência, assim, mais ou menos para vocês seguirem. E a gente, depois que a gente posicionou, a gente vai passar aquela colinha aqui para segurar. E aí, depois que a gente passar a cola, a gente vai passar uma costura aqui em volta da barba, que é o que vai prender a cabeça no corpinho, tá? Vou fazer isso na máquina e já volto.
Aqui, gente, ó, a cabeça do Papai Noel já está presinha, tá? Ele já tá quase pronto para entrar na chaminé e começar a brincadeira. Mas antes a gente precisa fazer o detalhe do rostinho, dos botões e da fivela. A fivela a gente vai estar pintando com caneta permanente. Não tem segredo, tá, gente? Vocês vão fazer aqui 2 quadradinhos pretos, deixando um pedacinho amarelo no meio, que é justamente para dar aquela impressão de que isso aqui é uma fivela e o cinto tá passando aqui dentro, tá? Não tem mistério, só isso. E aí depois a gente vai fazer aqui o detalhe dos botões e dos olhinhos. Você pode estar fazendo tanto com a tinta de tecido quanto com a caneta permanente. Fica a seu critério, tá, gente? Eu uso aqui o pinta-bolinhas, mas vocês podem estar usando outra ferramenta para estar pintando essas bolinhas, alguma coisa que seja com uma ponta no diâmetro que você precisa, tá? Eu gosto do pinta-bolinhas porque eu acho que a bolinha dele sai bem certinho. Então eu escolhi aqui a tinta de tecido preta para isso. E aí é só marcar os olhinhos e os botões com o diâmetro que vocês escolherem e a ferramenta que vocês escolherem. Prontinho, gente. Na minha ideia original não tinha bigode, mas eu não resisti e resolvi fazer um bigode pro Papai Noel que fica bem mais caracterizado. O que acontece? Eu não fiz o molde, mas eu vou deixar o esquema de recorte aí pra vocês. Tem que ser um retângulo da largura do rostinho, vou mostrar aqui pra vocês melhor. Da largura do rostinho com meio centímetro aí de altura. O que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar o meio e aí a gente tem a parte da dobra e a parte aberta. Então a gente vai recortar aqui, a gente vai arredondar esse bico na parte onde está aberto, tá? Essa aqui é a parte aberta, a gente vai arredondar. Arredonda direitinho. Depois a gente vai trabalhar na parte onde tem a dobra. A gente vai tirar um biquinho em cima e depois um biquinho embaixo. Tá, gente? Não tem molde, mas eu vou deixar o esquema. E aí, quando a gente abrir, o bigodinho vai estar pronto. Só vou acertar aqui, ó, essa pontinha, e aí tá pronto o bigodinho. A gente vai posicionar o bigode deixando um pedacinho do feltro pele aparecendo para simular a boca. Só tem que tomar o cuidado que você acabou de pintar os botões e os olhinhos, então tem que estar seco para trabalhar, tá? Então a gente vai costurar agora esse bigode no lugar. Beleza? Então, ó, já costurei, passei uma costurinha simples. Se você quiser passar uma colinha antes e deixar secar para ficar mais seguro, você faça isso, ou você pode costurar direto, beleza? É só prender o bigode mesmo. Bom, vamos para as botinhas agora. Vocês vão precisar de 3 cores de feltro, sendo que uma vez vocês vão cortar no molde e outra num pedaço de feltro maior. O molde é o mesmo da bota do Papai Noel, tá? Vamos passar uma colinha aqui e depois a gente vai passar uma costura em volta. A tira que dá o acabamento das botinhas, vocês vão cortá-las com 1 centímetro de largura. E o comprimento dela não tem uma medida certa, vocês vão colocar depois na hora de dar o acabamento na botinha. Então eu vou passar uma costura aqui e já volto. Estão aqui as 3 botinhas já costuradas e eu já recortei em volta. E a gente vai trabalhar agora no detalhe branco da botinha, tá? Tira de 1 centímetro de largura e o comprimento a gente vai ver aqui agora. O que a gente faz? A gente posiciona dessa forma para poder dar a volta para o outro lado da botinha. E aí depois a gente vai recortar e aí vai ter o tamanho bom para estar fazendo o acabamento. Recorto aqui e aí ele vai ficar 2 milímetros maior do que a bota, tá? Só para poder facilitar depois na hora de costura e não ficar faltando a tira, beleza? Então, ó, vou passar cola aqui para prender. Posiciona direitinho. Dobra para ver se tá certinho. E aí eu vou fazer isso com os 3. Já passei cola aqui nas 3 botinhas. E agora eu vou vir com a argolinha do meu colchete. Tem que posicionar aqui no meio, assim, dessa forma, ó, e costurar. Já trouxe já costurado, você pode estar costurando à mão ou à máquina, tá? Eu costurei aqui com linha invisível
E aí, do outro lado, ele fica bem discreto. Mas você pode estar fazendo com linha branca. Passo bastante cola e fecho o acabamento branco. E aí tá aqui, gente, os 3 já colados e o colchete costurado, a argolinha costurada. O que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui, ó, secando bem, porque depois eu vou ter que passar uma costura em volta. E essa costura vai passar em cima da argolinha para me dar bastante segurança. Tá joia? Então eu reservo isso aqui que vai para a chaminé. Para fazer a chaminé, a gente vai precisar das seguintes partes. No feltro cor de tijolo, uma vez no molde e uma vez no feltro maior, tá? Que a gente vai estar posicionando aqui depois e costurando. Feltro preto, que é para fazer o fundo. O branco, que é para um detalhe de acabamento, vem aqui em cima, que é onde a gente vai estar pendurando as botinhas, tá? E aí, agora eu vou mostrar para vocês como eu faço o risco do tijolinho, beleza? Então, vamos lá que é um outro vídeo à parte. Bom, gente, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz usando a minha base de corte. Por que eu vou mostrar nela? Porque se você tiver uma base de corte em casa, você pode estar fazendo da mesma forma que eu tô fazendo, usando esse quadriculado aqui, que é de 1 em 1 centímetro, tá? Eu vou, junto aos moldes, botar uma folha quadriculada, mas se você tiver a base de corte, você não precisa imprimir a folha. Você pode usar o próprio quadriculado aqui da sua base, tá? O que eu fiz? Vocês vão recortar uma vez no molde na cor de tijolo, a cor que você preferir para sua lareira. E aí a gente vai alinhar junto ao nosso quadriculado essa parte de baixo aqui da lareira. Essa parte aqui, ó, interna, a gente alinha com o risco aqui do nosso quadriculado, seja da base de corte ou do que você imprimir, tá? E aí a gente vai fazer o quê? De 1 em 1 centímetro a gente vai riscar. Eu tô usando esse giz, é tipo uma caneta que tem um pó de giz dentro que eu comprei já tem muito tempo e vem escrito aqui Clover. Não sei se encontra fácil para vender, já deve ter uns 5 anos que eu tenho essa caneta, mas eu tô utilizando ela para estar marcando porque é fácil de sair, mas se você tiver uma caneta apagável pode ser também, ou então um giz de alfaiate, uma caneta fantasma, conforme eu já falei, tá? Então, você vai riscar de 1 em 1 centímetro de acordo com o seu quadriculado. Beleza? Eu já trouxe meio adiantado, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão alinhar com a linha do seu quadriculado e riscar, tá? Aí a gente desce mais uma vez, alinha a régua com o nosso quadriculado e faz o risco do próximo tijolinho e assim vai fazendo até embaixo. É importante, gente, que vocês prendam com uma fita, tá? Pra ele não ficar andando e te dar mais firmeza na hora de riscar. E aí vocês vão estar fazendo isso aqui, ó, essa parte de baixo todinho. Aqui, você dá um espaço e começa alinhando com essa parte aqui da lareira, ó. A gente risca aqui. Vai ficar uma parte, um espaço maior, mas não tem problema que depois entra o acabamento. E aí a gente faz a mesma coisa, sobe de 1 em 1 centímetro. Agora a gente precisa fazer as marcações das linhas verticais, tá? O que a gente vai fazer? Os tijolinhos a gente vai estar marcando de 2 em 2 centímetros. Se guiando por esses tijolinhos aqui de baixo, tá? Então, a gente alinha essa linha com essa e faz a marcação do primeiro tijolinho. Esse primeiro sai fininho mesmo, tá, gente? Porque a gente tá se guiando pelo aquele lá de baixo. Depois a gente anda mais 2 centímetros e marca somente nessa carreira que eu tô marcando. Ando mais 2 centímetros e vou marcar. Deixa eu reforçar aqui, porque eu já andei apagando o que eu errei. Então, ficou uma sombra. Na linha de cima, a gente vai intercalar, tá? Então, a gente vai se guiar aqui pela linha do quadriculado. A gente marca no meio. Então, é como se eu tivesse andado 1 centímetro só, tá? Mas eu tô andando 2 centímetros e aí vai ficar intercalado com a carreira de baixo. Alinhando sempre com as linhas do quadriculado, tá? Vou reforçar aqui. Aí vocês estão conseguindo ver que tá ficando intercalado? Tá intercalado, mas tá de 2 em 2 centímetros, tanto uma carreira quanto a outra. E aí vai fazer a mesma coisa com a de cima. Eu só vou ajeitar aqui a fita para poder ficar bem marcadinho, tá? E aí eu vou repetir o da primeira carreira, não preciso nem da régua aqui. O espaço é tão pequenininho e eu já tenho a referência lá embaixo. Então, fiz a marcação dessa parte de cima, me guiando
pela base interna da lareira lá embaixo. Esse pedaço que eu mostrei não tem marcação porque vai entrar o acabamento aqui, então não precisa, tá? É só mesmo onde está marcado que vocês precisam ter o cuidado de marcar. Isso tudo vai facilitar na hora da costura, tá? Aí a gente tira aqui, vamos lá. A gente tá marcando aqui, ó, essa carreira, tá? Mas a gente não vai precisar nem de usar régua aqui, não. A gente vai se guiar pela carreira de cima e riscar o meio do tijolinho, né? Que aí vai sair intercaladinho, bonitinho, tá vendo? Pelo tijolinho de cima a gente se guia, faz um risquinho no meio dele. Já vai sair certinho de 2 em 2 centímetros, tá? Fica assim. Espero que esteja dando para vocês verem. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a máquina, passar uma costura nessas marcações com a linha branca, para poder destacar bem e aparecer, né? Aqui nesse caso eu não vou estar usando a linha invisível. E aí a gente vai estar fazendo essa costura, mas para isso a gente vai posicionar aqui o nosso recorte em cima do pedaço maior de feltro, que ele já vai ficar mais estruturadinho e as costuras já vão ficar certinhas, tá? Vamos só passar uma colinha aqui para ajudar na hora da costura lá na máquina. E aí lembrando de esperar secar um pouco antes de costurar, beleza? Então, ó, ajeita aqui para ficar bem certinho no feltro de baixo, bem esticadinho. E aí eu vou para a máquina e já volto para mostrar para vocês. Gente, deixa eu ver se vocês vão entender essa confusão. O que eu fiz aqui, ó? Para não ter que tirar toda hora o pezinho, cortar a linha, eu fiz assim, ó. Eu costurei em cima do meu risco, parei, subi o pezinho, subi a agulha, andei, abaixei o pezinho, abaixei a agulha e costurei mais um pedaço, pulando aquela carreira onde não tinha a costura vertical. E aí, o que eu faço agora? Eu venho aqui nesse tijolinho onde não tem a costura vertical e corto a minha linha, esse excesso de linha. E aí, ó, aqui eu pego, faço isso em todos, tá? Eu dei um retrocessinho cada vez que eu fui passando. Eu ia pular o tijolinho, eu dei um retrocesso no final e no início do próximo. Mas o que eu acho? Eu achei assim mais fácil de fazer a costura, tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho. E tá aqui ele todo costurado e eu vou mostrar aqui para vocês entenderem como é que ficou a minha costura, tá vendo? Eu saio com ela fora do meu molde, para não ter que sair com a agulha toda hora. Porque depois eu vou vir aqui e vou recortar, mas eu dei retrocesso, tá, gente? Em cada finalzinho eu dei retrocesso. De qualquer forma, depois vem outras costuras que aí reforçam essa minha costura inicial, tá? Então é mais ou menos assim, você vai... Na hora da costura você vai vendo direitinho como que fica mais fácil para você. Eu achei que assim, pra mim, fica mais fácil. Aqui depois entra uma costura, né, vertical, e aí vai ajudar a prender essa linha. Aqui também, tá? Então, na hora da máquina, você vai ver aí como que fica melhor para você costurar para não dar muito trabalho. E aqui, ó, vai vir esse acabamento e esconde aqui os defeitinhos, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou recortar em volta. Prontinho. Agora, a gente precisa passar uma costura nessa parte interna aqui da nossa lareira e lá em cima também. Aqui, gente, ó, já passei a costura aqui e também uma costura aqui, que é por onde vai entrar o Papai Noel, tá? Então é preciso a gente reforçar essas partes. Vamos para a montagem agora. Antes de passar a costura, a gente vai passar um pouco de cola para ajudar aí quando a gente for passar na máquina, de um lado e de outro. E aí a gente vai passar uma costura em volta e eu vou mostrar pra vocês. Gente, já fiz esse acabamento, fiz o acabamento em cima de costura. E agora o que a gente vai fazer? Antes de colocar essa chaminé lá na página, a gente precisa colocar esse acabamento aqui em cima, que é onde prende as botinhas, tá? Então para isso a gente tem que passar uma colinha aqui, para poder prender essa parte branca. Para poder posicionar. Aí a gente coloca aqui, ajeita direitinho. E aí, beleza. Ajeita bem e a gente vai passar uma costurinha aqui em volta, beleza? Então, eu já volto. Tá aqui, gente, ó, costuradinho. E aí, a gente vai fazer agora o quê? A gente precisa prender o ganchinho dos colchetes, que são 3, tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai posicionar
a argolinha onde a gente costura, bem na costura aqui dessa parte branca. E aí vocês podem estar prendendo isso à mão ou na máquina. Eu vou prender na minha máquina com o pezinho que prende o botão, dá certo, tá? É só você ajustar. Aí você posiciona o primeiro colchete no meio e depois coloca os outros dois nas pontas. E prende bem firme, tá? Tanto a máquina quanto a mão tem que ficar bem firme, beleza? Já volto. Voltei com eles aqui já costuradinhos, tá? Já estão presinhos, vê se dá pra vocês verem. Costurei com linha invisível mesmo, mas se você não quiser, não tiver, costura com a linha branca, tá? E as minhas botinhas já estão com a argolinha, costuradinho em volta, ó. E aí, elas já estão prontas pra gente poder prender lá no gancho. E essa costura aqui, gente, ela passa bem em cima da argolinha. Então, quando você for aqui, cuidado com a agulha na hora de passar, tá, gente? Porque pra não quebrar a sua agulha, você passa bem devagar, porque essa argolinha é de metal, tá? Então, a gente vai colocar aqui nessa página, usado aqui, o fundo preto. Tá meio tortinho aqui, mas essa lareira ela vai cobrir, tá? E aí a gente prende com o alfinete para ficar mais fácil de costurar. Ajeita bem para não ficar torto. E aí tira os excessos de linha, tá, gente? E agora a gente vai passar uma costura aqui, onde eu estou indicando, de um lado e do outro. No meio não, que é por onde o Papai Noel vai entrar e sair, tá? Beleza, gente, já tá costuradinho. Nesse pedacinho aqui, você tem que tomar cuidado por causa do colchete. Você tem que vir com a agulha, pular, para depois continuar, tá? Dá um pulinho pequeno na máquina, tá? E aí ele tá com a abertura pronta. Agora a gente vai estruturar nossa página. A gente pega o nosso EVA de 18,5 por 18,5 e vamos passar uma cola nele para fixar na página. Beleza, estica bem. Ajeita bem a página para ela ficar bem esticadinha. E aí a gente vai passar cola agora do outro lado para fixar o feltro do fundo, que é um pedaço maior, não tem medida. E aí nós vamos fazer a mesma coisa, esticar bem, ajeitar bem, para ficar bem certinho, tá? E vamos passar uma costura em volta. Bom, já costurei toda a volta. Agora a gente vai refilar nossa página e eu, para manter o padrão das outras páginas, vou refilar com a tesoura decorativa X-Scallop. E você fica à vontade para estar fazendo essa finalização com a tesoura que você tiver aí. Então é isso, gente, ó. A página já está aqui com a chaminé no lugar, tá? Já com o acabamento e a abertura aqui para o Papai Noel. A gente pode estar colocando por cima ou por baixo. Encaixa ele direitinho e pronto. Já está aqui posicionado e vamos encaixar agora as botinhas. Um ganchinho e a alcinha, beleza? Bom, gente, nossa página está então finalizada. O Papai Noel já está aqui pronto para entrar e sair na chaminé, mas eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Para que o Papai Noel funcione e entre e saia da chaminé com facilidade, esse feltro precisa estar tratado. Você pode estar tratando antes de recortar e costurar ou depois, mas que para que ele funcione tem que estar tratado. Porque ele não é estruturado, ele não tem nada de recheio entre um feltro e outro, então ele fica muito mole se ele não tiver tratado com termolina. Antes, porque fica mais fácil de recortar, de riscar, de costurar, mas se não fizer antes, pode fazer depois borrifando a peça. A mistura que eu uso para um borrifador que eu tenho é de 300 ml de água para 30 ml de termolina caseira e 30 ml de álcool comum, tá? É uma proporção de 10%. Você vai botar lá 200 ml de água, então são 20 ml de termolina e 20 ml de álcool. Aqui eu estou usando 300 ml, então são 30 de termolina e 30 de álcool, tá? Mas o importante é você entregar o livro com esse Papai Noel tratado com a termolina. Bom, então essa foi a terceira aula do Quiet Book de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo em breve, tá bom? Então, vou deixar o link aqui
na descrição do vídeo das aulas 1 e 2, para você, caso ainda não tenha feito. E por hoje é só, e até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus!